Bom dia, gente. Bom dia, galera. É o Sérgio na roça, né? E hoje vou falar de um assunto importante que me apareceu a respeito de adubação, da adubação da acerola. Aqui o Sérgio na roça a gente fala de coisa de roça, então aqui a experiência do produtor é que conta. Aqui a gente fala de experiência vivida, experiência trabalhada, para passar uma orientação melhor para você, uma orientação mais precisa, que é o do produtor no dia a dia, né? Ó, aqui a acerola junca aqui já está próximo de fazer mais uma colheita dela. Ó, 1 ano e meio, viu? Tá quase 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. Ó o carrego, muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, o assunto de hoje é sobre adubação. E aí um seguidor, um conhecido meu, mandou uma mensagem que ele estava tendo muito ataque de pulgão na roça dele. Eu achei estranho e eu falei, cara, ele perguntou o que eu utilizava, né? Perguntou minha experiência, já que eu falo de experiência. E eu falei pra ele que eu utilizei o óleo de nim quando eu tive esse ataque de pulgão. Foi um ataque pequeno. E ele disse que não, que o óleo de nim não deu certo na roça dele, não. Aí eu fiquei sem entender. E procurei saber por que o óleo de nim não fez efeito com a roça dele, com o pulgão dele. E ele me falou, mostrou umas fotos e estava extremamente infestada de pulgão. Muito pulgão. E aí você fala assim, pulgão o que é o pulgão? Pulgão é um inseto sugador que ataca as plantas. Principalmente as folhas mais novas da planta, né? A gente chama de renovo, as brotações novas. Uma brotação como essa. Ele vem sempre por aqui, mais ou menos ataca aqui nessa galinha aqui e vai até a folha da planta. Ele suga e lança toxinas. E aí prejudica a planta não desenvolve e trava ela. Isso é o efeito do pulgão. E o pulgão dá sempre, na maioria das vezes sempre vai ter pulgão. Dificilmente vai ter uma cultura, uma planta que não vai ter ataque de pulgão. E por que desse conhecido meu deu um problema muito sério de pulgão? Eu procurando saber com ele, conversando mais sobre o assunto, eu entendi que ele estava utilizando, pessoal, ureia. Aí você fala, o que é ureia? Ureia é um adubo nitrogenado, um adubo rico em nitrogênio. E aí, não pode usar ureia não na agricultura? Pode. Se era um adubo feito para utilizar na agricultura, pode sim se utilizar ureia. O grande problema tem que saber utilizar. Por quê? Porque o nitrogênio, a função dele na planta é desenvolvimento vegetativo da planta. Se você usa demais, a planta vegeta demais. Aí você fala, então a planta vegetou muito, então é uma coisa boa. Depende. Se a planta vegeta demais, você vai ter muitos problemas com ela. E um dos problemas com ela, que nesse caso não é uma vegetação natural balanceada, é uma vegetação muito forçada. Nesse caso ele teve problema com o pulgão. E aí ele ligou para mim dizendo, mas rapaz, eu não vou usar mais não? Eu disse, sim, mas tu usou quantas gramas? Ele utilizou 200 gramas de ureia. Cara, é muita ureia, é muito nitrogênio, porque a ureia ela tem 45% de nitrogênio. Ou seja, de cada 1 quilo de ureia, você tem 450 gramas de nitrogênio. É muito nitrogênio. Por isso que ela é utilizada bastante. Porque um custo-benefício é bom. Mas para você utilizar a ureia, você tem que saber utilizar a ureia. Se você não é um técnico, se você não tem experiência, não utilize a ureia. Não use a ureia. Principalmente na acerola. Eu quero me ater só a acerola. Por quê? Porque vai dar muita massa vegetativa e vai atrair bastante pulgão. E aí você vai ter que dar veneno. O ideal é que você utilizasse o óleo de nim. É o que eu uso aqui. Mas aí se você está um ataque muito alto, não tem como você vai ter que usar o inseticida. O inseticida mais eficiente. Não é qualquer inseticida. Então, tem que tomar muito cuidado ao utilizar a ureia. Aí você não sabe de ureia, não sabe de nitrogênio. Cara, se você tem uma chacrinha, tá vendo esse vídeo? Não tem um 10-10? O 10-10 é um adubo mineral, assim como a ureia. A diferença é que o 10-10, ele tem um NPK, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. O NPK, para você que não tem conhecimento com adubos, o NPK é como se fosse nosso feijão, arroz e carne. A planta necessita do equilíbrio desses 3 elementos básicos.
Tem uns micro também, microelementos, mas eu quero focar nesses nutrientes. Nós não comemos só feijão, a gente não come só arroz, a gente não come só a carne meio-dia, a gente come os três, no mínimo os três. A planta dessa mesma forma, tem que ter o equilíbrio. Quando você foca só em um alimento para a planta, o outro fica deficiente. Então o ideal é que você tenha esse equilíbrio para as plantas. No caso da acerola, ele utilizou só nitrogênio. Já começou um desequilíbrio, só nitrogênio. E ele não utilizou demais. Aí desequilibrou mais ainda a acerola dele. Quando ele ligou para mim para saber da minha experiência, eu falei, cara, eu só utilizei adubo na fundação e não utilizei mais. Que foi o C2412. E vem utilizando só esterco de bovino, esterco de frango, porque eles são ricos em nitrogênio, mas são nitrogênio balanceados. Além do nitrogênio, eles têm os outros nutrientes, esses estercos. Lógico, menos que o adubo mineral. Mas eu quero focar bem na questão da ureia. Por quê? Porque, pessoal, quando você aplica um adubo rico em ureia, a planta vai vegetar, vai aumentar a fase vegetativa dela e vai ficar tipo assim, ó o exemplo aqui. Aqui está uma vegetação bem pequena. Vocês estão vendo? Está pouco vegetativo, mas a planta está em processo de vegetação. Se eu fizer uma adubação mineral aqui, específico com a ureia, isso aqui, meu irmão, vai brotar várias brotações. E vai chamar a atenção do inseto. Por quê? Porque o nitrogênio tem esse poder de deixar a folha chamativa. Porque vai estar muito vegetativa. E ele, com essa folha chamativa, como se fosse algo fluorescente. Então, essa chamar a atenção fluorescente vai chamar a atenção do inseto. E o inseto vai vir basicamente atacar aqui. E aí você vai ter que fazer aplicação de óleo de nim, uma adubação, várias aplicações de óleo de nim. Ou então você vai ser uma aplicação com inseticida. Eu só apliquei óleo de nim aqui uma vez, porque eu nunca fiz adubação mineral, só na fundação. De lá pra cá eu venho só adubando com esterco. E vem dando muito certo. Minha planta está com 1 ano e meio, está em fase de produção, vou fazer a colheita. Como você sabe aqui, essa lora junco, ela não cai no chão às vezes, porque já ficou velha demais, mas já passa mais de 15 dias e não cai no chão, certo? Essa é uma vantagem. E o recado que eu quero deixar para você é esse. Se você não tem conhecimento com qualquer adubo mineral, se você não tem um técnico para lhe orientar, não aplique adubos minerais na sua roça, principalmente a ureia. Não aplique a ureia, busque informações. A ureia, o custo-benefício dela é bom. Mas se você não usar da maneira correta, vai ser ruim, vai ser pior. Você vai ter uma massa boa, porém uma massa cheia de praga. E aí o custo que você teve benéfico se torna-se maléfico, por conta que você vai ter que usar muito inseticida para controlar. Esse seguidor teve esse problema com isso. Ele ficou chateado, porque ele achou a planta bonitona, com 3, 4 dias depois já estava toda infestada de pulgão. E ele não estava na roça, quando ele foi ver já estava no estágio avançado. Por isso que ele não conseguiu controlar com óleo de nim. Ou então ele nem aplicou corretamente o óleo de nim. Eu não quero fazer julgamento nenhum, certo? Mas não use a ureia. Se você não sabe, se você não tem conhecimento técnico, se você não conhece uma cooperativa, uma casa de defensiva agrícola, e você não tem confiança, não use a ureia. Não vá pela boca de cara que usa ureia, que não tem conhecimento com ureia. Procura um técnico, procura um agricultor que tem experiência antes de usar ureia, em tudo. É qualquer adubo, na verdade qualquer adubo. É porque aqui nós estamos falando com um produtor que às vezes não tem acesso a um técnico, um produtor que para ter um pequeno agricultor, às vezes nem tem condições de pagar um agrônomo. Nós estamos falando com um pequeno agricultor. Então o ideal é que você adube, mas da maneira correta. Eu estou focando no adubo orgânico. Tá muito carregada essa planta de acerola. Só com adubação orgânica. Eu não uso mais adubação mineral aqui, não uso adubação mineral, só orgânico. Então, se eu ver que um dia eu preciso da adubação mineral, eu vou utilizar. Mas no momento não estou utilizando e não estou precisando. Então você não quer errar na sua adubação, faz adubação orgânica. A adubação orgânica, ela não responde imediato, vai respondendo aos poucos. Porque o coração da planta, pessoal, é a raiz. E o que sustenta a raiz é o solo. E a matéria orgânica vai agir no solo. E consequentemente, ajudando a raiz. Se você
não tiver esse conhecimento, se você não tiver esse foco do solo, a folha vai sentir. Então, faça uma adubação orgânica com vontade, sem medo, não se preocupe, com o esterco curtido não prejudica a sua planta. E aí você não erra. Adubou organicamente, matéria orgânica, cama de frango, esterco de caprinos, de ovinos, de equinos, sabe, de bovinos, você não erra. Você não vai, dificilmente você vai ter um ataque de pulgão. Dificilmente você vai ter um ataque de pulgão. Aqui já mostrei a vocês ramos novos que não tem ataque de pulgão. Certo? Então, fica essa dica aí. Se você não tem conhecimento, não use a ureia. Não use a ureia. Procure conhecimento antes de utilizar a ureia. Certo? E aí, mais uma vez, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Você tem uma chacrinha, você está começando a rocinha de acerola, principalmente a acerola, que ela é sensível ao nitrogênio. Aplicou nitrogênio, vem pulgão. Aplicou nitrogênio, vem pulgão. Por isso tem que ter um equilíbrio na aplicação do nitrogênio. E aí, curta, compartilhe, comenta aí também se você tem uma experiência com a ureia, experiência com adubo mineral, ou que você teve algum ataque de pulgão, conte. O canal é esse, trocar experiência. E é muito importante essa experiência, de que vocês falem comigo aí, vocês comentam nos vídeos, para mim é muito bom, muito enriquecedor. Não só para mim, como para os meus outros seguidores. O objetivo desse canal aqui é criar uma comunidade para que todo mundo tenha interação, todo mundo saia ganhando com essas informações, beleza? Então, toda informação sua é importante, viu? Então, mais uma vez, repetindo, curte, compartilha, comenta, traz experiência pra gente. Quanto mais experiência, quanto mais agricultor com experiência, melhor vai ser o assunto, vai enriquecer, e um ajudando o outro, naturalmente, sem força barra, sem nada. Naturalmente, uma pessoa ajudando a outra, isso é muito importante.